Presidente, o São Paulo tem feito muitos movimentos nos bastidores, já pensando no longo prazo, caso do fundo de investimento, agora também essa reestruturação em Cotia. Você já está no segundo mandato. Como que você enxerga a sua sucessão? Você teme que todos esses movimentos que têm sido implantados no São Paulo possam mudar de rota dependendo de quem vier a assumir? Muitos boatos também a gente escuta, a Mara Casares pode ser a nova presidente. Como que você enxerga tudo isso que tem sido falado nos bastidores do São Paulo em relação à sua sucessão? Não, primeiro, eu estou no São Paulo, eu me lembro de questões políticas parecidas, né? Eu acho que o tempo é o senhor da razão, acho que é muito cedo, nós temos um calendário. Eu me lembro que fui candidato, falando com os companheiros, na pandemia de 2020. A eleição foi em dezembro, foi mais ou menos em maio, junho, que o meu nome saiu. Claro que há uma movimentação antes. Eu vejo no São Paulo 3, 4, 5 nomes. Eu ouço, né, inclusive o da Mara, que foi colocado. Mas eu nem penso nisso, porque são 2 anos para frente. O que eu posso dizer, assim, na minha visão, e pela experiência política, porque eu nunca perdi uma eleição no São Paulo. Né? Nós perdemos lá um plebiscito, mas não era assim ou não, de outras coisas que não era pessoal. Tanto é que a reeleição, que era mais personalista, passou. Eu acho que o cacife eleitoral que essa gestão tem é importante. O que eu acho é assim, que o candidato, os candidatos eventuais, que isso vai tudo se depurando. Aqueles que estiverem comprometidos com esses projetos do fundo, de um rígido orçamento, de uma estruturação estratégica da base e depois de uma futura modernização do Estado, ele sai dentro de uma campanha, de uma pré-campanha com handicap maior. Então, é claro que esses pseudos ou eventuais candidatos, que eu nunca falei desse assunto, a gente trabalha aqui, nossos diretores, sempre pensando no futebol, é uma coisa dentro do aspecto normal, mas que eu sempre digo, falo, gente, vamos ter calma, que tem 2 anos. 2 anos realizando, nós vamos chegar prestes à eleição em 26, com uma grande condição. Aí o nome é fácil, fica mais palpável discutir. Né? Há uma acomodação, as pessoas conversam, dialogam. Agora, o que eu reitero é aquele que estiver comprometido com a gestão, com os princípios de transformação efetiva do São Paulo, que passa por aqui, que passa por eventual parceria, que passa por um estádio mais moderno, que passa por um fundo que é rígido, é duro, é difícil, mas nós somos criativos. Nós fizemos um time de futebol campeão em 21, vocês lembram para os jogadores que vieram? Os jogadores que ficaram até pouco. Depois 22 em 2 finais, com jogadores também que contribuíram. 23 com a Copa do Brasil, dentro de um princípio de contratação um pouco mais bombástica do Lucas, do Ramos Rodrigues, que não deu certo. Depois em 24, porque esse ano nós ganhamos o campeonato para a Supercopa. E ganhamos de um arqui-rival. Vejam, o Paulista ganhamos o Palmeiras. Depois a Copa do Brasil do Flamengo. E depois a Supercopa do Palmeiras. Nós enfrentamos gigantes. Então, a nossa área de futebol, mesmo com um recurso escasso, e a gente sabe que ele é difícil, o fundo vai ser muito rígido nisso, vai poder, somando oportunidades, juntamente com a base, de fazer um grande elenco. E ainda respondendo a tua pergunta, como fazer de uma forma competitiva, veja, não é que o fundo é rígido, existe um teto, porque o São Paulo, muita gente fala assim, essa pergunta não chegou, mas já quero antecipar. E a dívida que aumentou? Claro que aumentou. Porque nós estávamos mantendo esses jogadores. O São Paulo foi o clube que menos vendeu atletas. Quando tinha uma possibilidade do Pablo, ele se machucou, né? Foi uma contusão difícil, está treinando, graças a Deus está bem. E muita gente não sabe, é aí que eu entro para vocês explorarem, a venda do Beraldo. Nós ficamos apenas com 60%, porque já tínhamos os outros percentuais, como muitos dos casos, já com o empresário. Então, às vezes a receita que é anunciada, ela não tem o valor líquido, né? Ninguém sabe, só quem está no caixa, gerindo o caixa é que sabe. Então esse é um processo, por isso que nós estamos pensando em forma estratégica aqui. Mas eu acho que vai dar para fazer um time competitivo. E vejam, eu outro dia olhei e vi demasiadamente comunicadores dizendo risco de rebaixamento. Meu Deus, vamos analisar. O São Paulo foi 6º colocado no Brasileirão. Há muito tempo não ia direto para o Brasileirão. Como é que esse mesmo elenco, e não vai ser o mesmo, porque nós vamos fazer mexidas pontuais, como é que esse mesmo elenco agora tem risco de rebaixamento? Eu não sei se é uma análise de terror, eu não sei se é uma análise precipitada, eu não sei se é uma análise de colocar, de povoar a instabilidade. Mas quando eu leio isso, eu falei, puxa vida, não é possível, porque nós fizemos uma janela que vieram 10 jogadores. Podemos recapitular. Tem os que foram bem, outros não. Veio o Bobadilha, que é hoje um grande jogador, até de nível internacional. Veio vários outros, o Eric, etc., o André Silva.
um centroavante. Então, eu acredito que esses jogadores, com o Ferreirinha, com os que vieram, poderão, juntamente com alguns ajustes pontuais que nós vamos trazer, fazer um São Paulo competitivo. E não podemos nunca esquecer a base. Claro que nós não vamos ficar lançando jogadores, sabe? O técnico tem que saber, comissão técnica, área de futebol que fala muito com a base, que tem que ter o momento certo para o atleta aparecer. Mas ele vai ter que aparecer. Até eu vi uma entrevista do Beldia que ele falou, eu quero revelar 2 jogadores, acho que foi na ESPN, 2 ou 3 jogadores. É esse o espírito, porque nós temos lá no plantel 40% de atletas que vieram daqui. Então nós temos que voltar às nossas origens. E hoje o São Paulo chegou em todas as finais das modalidades, na base, todas. Ganhou algumas, perdeu outras, mas no futebol de base é importante estar aparecendo. Então vem uma safra boa também. E claro que se a gente potencializar nesse projeto, nós vamos quadriplicar o potencial de atletas nível A. E isso vai virar uma potência para o futuro, para a instituição como um todo. Presidente, na semana passada a gente também viu alguns movimentos e notícias de novo sobre o fundo de investimento, e aí o São Paulo até se pronuncia numa nota oficial que o seu nome não aparece. E aí causou uma preocupação no torcedor de que poderia, o FIDIC tenha causado algum problema na autocúpula do São Paulo, especificamente entre você e o Belmonte. E aí o torcedor ficou preocupado, enfim, pensando no futebol de fato. Claro. Queria que você esclarecesse essa situação. Não, nós fomos surpreendidos por uma matéria com algumas afirmações sobre a discordância do teto de gasto e com as opiniões que nós estaríamos falando de SAF no São Paulo futuro, para mim ter uma posição. Eu achei tão fora de contexto, e nós conversando muito com o Belmonte, e a nossa relação é boa, fizemos reunião no dia seguinte até dando risada, porque é muito engraçado criar uma crise, né? Querer criar uma crise, porque isso não existe. Então, nós discutimos, o fundo é rígido, está feliz com o São Paulo, está indo bem, está aportando recursos, está tudo dentro do normal. Agora, é claro, nós temos que cumprir o que nós assumimos. Temos um orçamento que nós vamos cumprir. Então, não há nenhum conflito. Nós estamos aqui juntos, como tivemos na sexta-feira, acho, e discutimos. E é permanente a nossa conversa. Eu, na história de São Paulo, sou o presidente que mais viajei com o time. Pode pegar todos esses presidentes aí, soma tudo. 90%, 95% eu estou presente no estádio. Só não estou quando tem um assunto relevante que precisa de mim, claro, aí não está. E nós trabalhamos muito, eu gosto da palavra nós trabalhamos muito. Então está tudo bem, o torcedor eu sei. E só foi feita a nota para o futebol porque naquela entrevista foi nominado o futebol, o departamento de futebol, então o futebol tinha que se manifestar. E assim fizeram. Eu não tinha que falar. O que falaram sobre mim lá é tão absurdo que às vezes o silêncio é uma arte importante nesse momento.